Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Venha o Teu Reino. E hoje eu quero falar com você sobre a origem desse conflito entre palestinos e judeus. O que a Bíblia diz sobre quando começou, onde começou, por que começou esse conflito entre palestinos e judeus. Vamos falar sobre isso agora, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora mesmo, clique aqui em inscrever-se, me ajuda, porque quanto mais você curte, comenta, compartilha e se inscreve, mais o YouTube entende que esse canal é relevante, que esse vídeo é importante e o próprio YouTube vai divulgando para outras pessoas esse vídeo. Mas sem mais delongas, depois de você se inscrever no meu canal, eu quero agora te explicar quando, como, por que começou esse conflito entre palestinos e judeus. A primeira coisa que você precisa entender sobre os palestinos é que os palestinos são os filisteus. A palavra Palestina, ela é latim, mas a Palestina em árabe, ela é Filistim. Então, a origem dos palestinos são os filisteus. Provavelmente você já ouviu falar dos filisteus se você lê ou se você ouve falar sobre a Bíblia Sagrada. O mais conhecido, talvez, dos palestinos ou dos filisteus é o Golias, que teve aquele grande embate entre Golias e Davi, Davi e Golias. Então, os palestinos hoje são exatamente os filisteus. E quem são os filisteus? Os filisteus, a Bíblia diz aqui em Gênesis, a partir do capítulo 10, a partir do versículo 6, que os filisteus são da descendência de Cã. Cã era filho de Noé. Então, os filisteus são da descendência de Noé. Noé gerou Cã, Cã gerou outros filhos e o bisneto de Cã é os filisteus. É interessante saber também que aqui em Amós capítulo 9, a Bíblia fala no versículo 7 o seguinte: acaso vocês israelitas são mais importantes para mim que os etíopes? Diz o Senhor. Olha o que é que Deus diz: tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta. O próprio Deus tirou os filisteus de Creta. Creta é uma ilha hoje, é uma ilha que faz parte da Grécia. Mas aqui a Bíblia diz, e os registros históricos também dizem, que os filisteus saíram dessa ilha chamada Creta e foram, por volta de 1200 a.C., foram tentar conquistar o Egito. Só que o rei, o faraó Ramsés III, não aceitou, venceu a guerra e expulsou os filisteus ali do Egito. Os filisteus foram então para o norte do Egito, onde hoje está localizado a faixa de Gaza. Esse território que os filisteus assumiram, governaram ali onde hoje é mais ou menos a faixa de Gaza, a Bíblia diz em Josué capítulo 13, versículo 3, diz o seguinte: abrange o território de 5 governantes filisteus, de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Eram basicamente as 5 cidades, ou as 5 principais cidades governadas pelos filisteus na época de Israel, na época de Davi, na época dos reis de Israel. A Bíblia diz que o primeiro confronto entre palestinos e judeus foi com o rei, um dos reis de Israel, chamado Sangar. Sangar, ele venceu, ele matou 600 filisteus. O que a gente precisa entender é que judeus e palestinos, eles ocupavam ali, eles eram vizinhos, ocupavam ali uma terra mais ou menos próxima. Então, era normal, acontecia normalmente esse confronto entre vizinhos. Então, a origem, o primeiro combate, o primeiro confronto registrado na Bíblia entre palestinos, filisteus e judeus foi através de um juiz de Israel chamado Sangar, que matou 600 palestinos. Após isso, houveram vários outros confrontos. Houve o próprio confronto de Sansão contra os palestinos ou contra os filisteus, onde Sansão matou ali 1000 palestinos, 1000 filisteus com a queixada de jumento. Depois ele foi enganado, ele se envolveu com uma filistéu, com uma palestina, Dalila, e Dalila enganou ele acabou ficando cego, preso. Depois as forças de Sansão voltaram, ele derrubou um prédio, matou ali várias autoridades palestinas. Então você vê que no decorrer da história vão acontecendo vários outros confrontos entre filisteus palestinos e entre judeus. Depois, na época de Eli,
o juiz Eli da Bíblia Sagrada, os judeus tiveram várias derrotas em relação aos filisteus. Depois veio Samuel teve várias vitórias sobre os filisteus. Então, no decorrer da Bíblia, vão acontecendo vários confrontos entre palestinos, filisteus e entre judeus. Houveram muitos outros confrontos entre Davi também e os filisteus e os palestinos, e aí essa briga ela vai acontecendo, esse confronto vai acontecendo no decorrer do tempo. Mas a origem é essa, a origem é que os filisteus vieram de Cã, os filisteus, de acordo com a própria Bíblia Sagrada, em Amós capítulo 9, versículo 7, Deus tirou os filisteus da ilha de Creta e trouxe eles para a terra deles, assim como Deus tirou Israel do Egito e trouxe eles para a terra deles. O que é que isso nos mostra? Que apesar de todo esse conflito, Amós capítulo 9, versículo 7, eu vou ler aqui para vocês, Deus diz o seguinte: tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta. Então, assim como Deus tem um propósito em tirar Israel do Egito e dar uma terra para eles, Deus também tem um propósito em tirar os filisteus ali de Creta e dar uma terra ali para eles. O problema, muitas vezes, os cristãos até incorporam uma raiva contra os palestinos. Isso não deve acontecer, não deve ser desse jeito, não deve ter raiva dos palestinos. Uma coisa é o Hamas, que mata pessoas, mata inocentes, mata civis, mata crianças, idosos, grávidas. Uma coisa é o Hamas, outra coisa são os palestinos. É completamente diferente. Os palestinos têm direito a uma terra, assim como Deus deu uma terra para os israelitas, Deus deu uma terra para os palestinos. O problema é contra o Hamas, que é uma unidade terrorista que tem devastado aí o mundo com todas as atrocidades que ele tem acontecido. Mas a origem, para você saber em resumo, a origem do conflito entre palestinos e judeus é que os palestinos são os mesmos filisteus. Palestina em latim, Palestim, Filistim em árabe, ou seja, os filisteus nasceram de Cã, que vieram de Noé, habitavam inicialmente a ilha de Creta, tentaram invadir o Egito, não conseguiram, foram um pouquinho para o norte, possuíram 5 cidades ali onde hoje é praticamente ali a faixa de Gaza, a Palestina, e por eles ocuparem mais ou menos o mesmo território, houveram confrontos desde a época dos juízes de Israel até os dias de hoje. Espero que isso tenha te ajudado a entender esse conflito, a origem, o início desse conflito entre palestinos, filisteus e judeus. Espero que nós possamos crescer e entender cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, compartilha, curte e que você seja abençoado através dele e através de muitos outros aqui desse canal, em nome de Jesus. Até a próxima!